dia, pessoal. Vocês estão ligados nos mineiros aí, né? Bom, Virgílio, bom estar de volta, viu, na casa. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade de estar com vocês novamente. A gente teve aqui há uns 3 anos, talvez, né, Virgílio? Mais ou menos. Uns 3 anos, talvez, né? Ok. Hoje nós vamos falar para vocês aqui sobre o livro Emoções que Curam. As viagens que eu tenho feito esse ano pela doutrina espírita estão baseadas em 3 livros do nosso trabalho mediúnico. Um deles é esse, Emoções que Curam. O outro é Apaixone-se por Você, o livro que está sendo mais lido da Editora do Fogo. Fui eu mesmo que escrevi, não é mediúnico, é o meu segundo livro autoral. E também o terceiro livro, Amor Além de Tudo, que é o primeiro livro do Dr. Inácio Ferreira pela minha mediunidade. Esses 3 livros estão sendo o meu foco de trabalho ao longo de 2014. Emoções que Curam foi lançado em dezembro passado. E nós vamos pontuar para vocês alguns pontos dessa obra, que fecha uma série de livros da Irmãs do Fogo. Basicamente, essa é a publicidade que, de uma forma bem sintética, fala do que o livro trata. Raiva, culpa e medo como forças de libertação. Basicamente, emoções que curam. A irmã se vai mostrar que aprender a lidar com a sua raiva, com a sua culpa, com o seu medo e com outros sentimentos que nós somos treinados a pensar que esses sentimentos são ruins, são negativos para nós. À medida que a gente aprende a lidar com eles, a gente pode usufruir de um lado muito bom de todos eles. Como nós não fomos educados para saber como é que raiva, culpa e medo podem nos ajudar, nós hoje temos esses 3 sentimentos como verdadeiros inimigos da nossa caminhada espiritual. Com eles 3, nós fazemos coisas horríveis na nossa relação no dia a dia, no lar, no trabalho, na família, com parentes, com amigos, no casamento, enfim. Então, a ideia da Irmãs do Fogo no livro é baseada numa das correntes mais conhecidas da psicologia, que é a psicologia junguiana, que já falava, já tratava desse assunto, que se você não aprender a lidar com o seu lado menos conhecido, com o seu sombrio, aquele monstrinho que existe dentro de você, você não tem caminho para a felicidade. Muita gente quer saber como ser feliz, como ter uma vida melhor, e o segredo é só esse aí. O segredo não está na religião, não está na prática religiosa. A religião e a prática religiosa são instrumentos para ajudar a gente a identificar como viver melhor. E a partir do instante que você aprende como viver melhor, acabou, você é seu. É muito importante que nós espíritas estudemos. Eu sei que aqui na Sociedade Colatinense, em Linhares, de onde eu estou vindo, em vários lugares aqui no Espírito Santo, estou estudando os livros de irmãs. É muito importante que a gente faça esse estudo e entenda essa proposta do mundo espiritual, porque senão nós corremos um risco muito grande de fazer do espiritismo que já fizemos em várias outras religiões. Costumamos ter os princípios religiosos para dizer: a minha religião é espírita, mas no entanto a nossa vida não é uma vida espírita. E para ter uma vida espírita, sobretudo, a gente tem que aprender algo sobre isso aqui, sobre como sentimos a vida. Corremos um risco enorme como espíritas de saber a vida, pensar a vida, ter ideias sobre a existência, ter ideias sobre a reencarnação, o mundo espiritual, enfim, os princípios da nossa doutrina.
mas corremos um risco muito grande de, mesmo sabendo muito sobre o mundo, o universo que está fora de nós, não sabemos nada ou quase nada sobre o que se passa dentro da gente. E é isso que vai fazer a diferença na nossa existência. Quando você vem a uma casa espírita buscando conforto, buscando consolo, buscando paz, buscando equilíbrio, o passe vai te ajudar, a água fluidificada vai te ajudar, a assistência espiritual vai te ajudar, mas o que vai fazer com que você tome posse disso na sua vida é o seu modo de viver. Se você inclusive ficar dependendo desses recursos e não estabelecer dentro de você uma vivência do Evangelho, você corre risco com o tempo, a própria água, a ajuda espiritual e tudo que as bênçãos de uma casa espírita pode nos dar, perdeu sentido para a gente. E é por isso que muitas pessoas com o tempo largam tudo, vão embora e ainda falam mal da casa. Nossa, aquela casa não me ajudou a ser alguém melhor. A casa ajuda sim, todas as casas ajudam, mas tem a nossa parcela, tem o nosso processo pessoal, e é disso que a irmã se fala. É disso que ela vai tratar nesse livro. Na verdade, o Emoções que Curam é o 7º livro de uma série que ela chamou Série Harmonia Interior, que começou lá com o livro Laços de Afeto, no ano 2000, veio Mereça Ser Feliz, Reforma Íntima Sem Martírio, Escutando Sentimentos, Prazer de Viver, Diferenças Não São Defeitos, e fechou aqui com Emoções que Curam. Toda essa série, o propósito dela é exatamente isso: trazer os nossos conceitos espíritas que às vezes ficam muito na nossa cabeça, para a nossa vivência, para o nosso coração, para a gente sentir de forma diferente a nossa existência, ter mais afeto na nossa relação do dia a dia, porque isso é que vai nos salvar das nossas sombras, das nossas lutas interiores. Durante 10 anos, entre o ano de 2000 e 2010, o Hospital Esperança, que é um hospital no mundo espiritual, cumpriu uma extensa e enriquecedora programação de eventos e iniciativas, visando estender à comunidade espírita no mundo físico as premissas luminosas do ideal de humanização. As 7 obras escritas por Hermance Dufour, que compõem a chamada série Harmonia Interior, representam um singelo resumo dos conteúdos dessa programação realizada no Hospital Esperança e retratam o pensamento e a contribuição de centenas de educadores e trabalhadores de nossa casa de amor no mundo espiritual. Maria Modesta Cravo foi quem prefaciou esse livro Emoções que Curam, da Hermance. Então, esses 7 livros, um singelo resumo de 10 anos de programação que aconteceu no mundo espiritual desse chamado Hospital Esperança, que hoje quem tem lido os livros de Hermance e outras obras mediúnicas já sabe que é um hospital no mundo espiritual, cuja função é acolher seguidores do Cristo que desencarnam em situações difíceis. Eu também fiz um pequeno trecho na introdução desse livro, porque fechando a série, eu senti a obrigação de falar alguma coisa e destaco esse pequeno parágrafo. Aprendemos a jogar nossos sentimentos para baixo do tapete, como se isso fosse renovação e melhoria espiritual. Hermance Dufour, com seu livro, nos ensina que não existe nada indigno dentro de nós e que cada sentimento, mesmo os considerados maus, tem um sentido terapêutico e divino na nossa vida. O que precisamos aprender é uma educação emocional que nos permite usá-lo para a nossa paz. A culpa tem uma função divina dentro de você, a raiva tem uma função divina dentro de você, o ciúme, a inveja, o orgulho, tudo. Isso foi um ponto da cultura do mundo, e especialmente da cultura religiosa, que nos foi herdado, que nos foi ensinado e que infelizmente nos traz um enorme mal. Hora de reciclar. Não é não sentir essas coisas, é aprender para que cada uma delas serve, para que cada uma delas pode ser útil na nossa vida. Quando você aprende isso, você tem um segredo de viver bem. Porque nós não vamos conseguir controlar esses sentimentos dentro de nós.
Eles existem e têm uma função educativa. Eles existem e têm uma função para a nossa libertação. É o que na ciência é chamado de sombra, que é aquele seu lado menos conhecido, aquela parte da sua vida mental que você tem menos contato. Aprender a tomar contato com cada um desses sentimentos é libertador, é nosso ponto de equilíbrio espiritual. Hermance, no livro, fala das 6 principais doenças espirituais com fundo emocional após o desencarne. Ela diz: o levantamento deixava evidente os 6 principais quadros de adoecimento espiritual dos que desencarnaram nos últimos 30 anos do século passado. É uma página que existe dentro do livro, onde ela refere-se a um levantamento estatístico que existe no mundo espiritual sobre as 6 principais doenças que estão levando as pessoas no mundo espiritual a recorrer a tratamentos. É muito importante a gente ter noção dessas doenças, e todas elas são emocionais. Todas elas são as doenças que nos levam aos vícios, às quedas, aos erros. Vamos ver então quais são elas. Primeiro, o enfraquecimento da aspiração ao progresso. Qual o sentimento que está por trás disso? A inveja. Como é que isso acontece? É assim: a pessoa acha que ela não pode, pessoa pode ser qualquer um de nós, tá? Acha que ela não pode ou que ela não vai dar conta de alguma coisa na vida. E aí ela fica sempre olhando como referência a alguém ou as pessoas que foram bem-sucedidas naquilo que ela acha que ela não vai dar conta. E ela está sempre com inveja dessa pessoa. Sempre dizendo assim: nossa, por que todo mundo dá conta e eu não? E ela vai passando a vida com essa inveja que vai minando dentro dela a aspiração de avançar, a aspiração de crescer, e desencarna deste jeito. Tem muita gente assim, que parou no tempo, que não quer mais nada, que não quer progredir, ou porque já alcançou o que ela achava que devia alcançar, ou porque não alcançou e acha que não tem mais como alcançar. Perdeu a aspiração de avançar, de ter sonhos, de querer avançar, e muitas vezes é alguém que fica sempre com inveja dos outros. Ela está sempre achando que o outro dá conta, que o outro está melhor, que o outro pode mais, e não acredita nos seus próprios potenciais. Tem isso aqui em Colatina, inveja? Tem, gente? Tem? Que bom, hein? A inveja é um sentimento bom. No meu trabalho profissional, eu lembro de uma garota que eu atendi de 22 anos no consultório, e ela chegou completamente perturbada por uma razão: Vanderlei, eu estou desorientada, porque eu estou com inveja da minha melhor amiga. Tem isso aí também? Tem, né? Porque era a melhor amiga dela e ela morrendo de inveja da melhor amiga, então ela se desorientou. Como é que pode? Ela chegou achando que ela era muito ruim, porque eu com inveja da minha amiga. Você imagina, eu devo ser uma pessoa muito ruim, devo ter vindo mesmo do umbral, das regiões inferiores, foi falando. Eu falei para ela assim: olha, você sabe qual é a função divina da inveja dentro de você? Tem alguma função divina isso? Ela perguntou. Claro. Essa inveja que você tem da sua amiga está dizendo para você assim: você também pode. Você também pode ser tão bonita quanto ela. Você também pode fazer as coisas que ela dá conta. Você pode fazer até melhor. Inveja é um sentimento cujo propósito é exatamente esse. Aquela pessoa que você inveja, que você olha para ela e tem esse sentimento, que nós aprendemos erradamente, que é um péssimo sentimento, é um sentimento divino, que está dizendo para você: olha, essa pessoa que você está invejando
está fazendo algo, ou é alguma coisa que você também pode e dá conta de fazer. Não é legal pensar por esse lado? Aí é ótimo ter inveja. Por quê? Porque aí você, toda vez que isso pintar dentro de você, é sinal que há algo que essa inveja quer te mostrar sobre você e não sobre a outra pessoa. Como nós não fomos educados para pensar dessa maneira, a gente fica às vezes igual essa paciente minha. Ela se sentia tão mal com o fato de sentir inveja, porque ensinaram para ela que pessoas que têm inveja são pessoas ruins. Não são. Entender a ótica do livro Emoções que Curam? Emmanuel vai mostrar o lado bom da culpa, o lado bom da raiva, o lado bom do medo. Tudo isso tem uma função divina. Nós não fomos treinados, orientados para poder saber o que fazer com isso e nos achamos péssimos. Nossa, imagina eu, estou com raiva, muita raiva, e logo de quem? Raiva do padre, é um homem santo. Aí você se sente péssimo com você. Eu realmente não presto. Ter raiva, ter esse sentimento por uma pessoa querida, e a gente se sente mal com a gente. Então nós vamos ver qual é o lado bom de cada um desses sentimentos. A culpa é outro sentimento importante. A função da culpa é renovar as nossas crenças. Toda vez que você se sente culpado, é sinal que, a respeito daquilo que você se sente culpado, você está precisando mudar o seu modo de pensar. O que você acredita sobre aquele assunto. É isso que essa culpa quer trazer. Culpa não é só um sentimento que acontece toda vez que você transgride uma lei, toda vez que você transgride uma regra. Puxa, acabei quebrando o retrovisor do carro ali na rua e fui embora e nem deixei um telefone para a pessoa me ligar, não tinha ninguém. Você fez uma coisa errada, aí vem a culpa. Culpa não é só para isso. Culpa é sobretudo para mostrar a você que a respeito daquilo que você se sente culpado, você está precisando mudar suas crenças, mudar o seu modo de pensar. Vou explicar através de um caso. Alguns anos atrás, falando sobre isso, uma pessoa levantou, depois que eu expliquei a função terapêutica e divina da culpa, ela levantou na plateia e falou assim: Vanderlei, o que você está falando tem muita razão. Há 10 anos atrás, eu tinha um marido alcoólatra e queria me separar. Meus filhos tinham 10 e 11 anos, respectivamente. E eu me sentia muito culpada, sendo espírita, de separar. Primeiro, porque eu sabia que ao separar, o meu marido ia se matar, porque ele sempre ameaçava, como alcoólatra, fazer isso se eu largasse. E segundo, porque os meus filhos cresceriam sem pai, e isso seria péssimo para a educação deles. Isso ela contando para mim dentro de um seminário, tinha passado 10 anos. E aí quando ela falou isso, eu falei: como é que está a sua situação hoje? O que você fez? Ela falou: eu separei. E a prova do que você está falando, que a culpa tem mesmo função de mudar o modo da gente pensar, é verdade. Eu separei, e eu que achei que meu marido ia se matar depois que eu separasse, 3 meses depois arrumou uma namorada com a metade da minha idade que curou ele do alcoolismo. Foi a primeira coisa que aconteceu. Tá, e a segunda coisa que aconteceu, qual foi? Olha, meus filhos hoje estão com 20, 21 anos e vivem muito bem com o pai, e viveram muito bem, superaram a separação e estão em paz. Então aquelas crenças que eu tinha, meu marido ia se matar se eu o deixasse, meus filhos iam ser perturbados sem a presença do pai dentro do lar, eram crenças. Colocaram na minha cabeça, dizia ela, que casamento é para sempre, que em nenhuma situação você deve pensar em separação, que filho sem pai não presta. Não presta é um filho com um pai presente, mas que não cuida direito e não ama seus filhos, isso sim. Então são crenças que nós precisamos mudar. A culpa pintou na sua vida? Bate um papinho com ela, faz um diálogo com ela, começa a perguntar: culpa, o que é que você quer me mostrar? O que é que eu preciso mudar? O que é que eu preciso mudar no meu jeito de pensar? É isso que esse sentimento faz dentro de você. Orgulho, né? A doença no plano espiritual é essa: a dor do conflito com a hipocrisia, de você não ser você.
ausência de realização afetiva. Por orgulho, pessoas orgulhosas não se realizam afetivamente, porque elas estão sempre na sua convivência tentando estar acima do outro, tentando manter uma aparência do que ela acha que ela tem que ser. Acaba ela não sendo quem ela é, não sendo espontânea, não sendo efetiva, não sendo uma pessoa real, verdadeira, e esse orgulho leva a isso. Pessoas orgulhosas são solitárias, elas não interagem, elas estão mais ocupadas em passar uma imagem daquilo que elas querem que as pessoas acreditam que elas são. E a maior alegria da vida é você ser afetivo, ser espontâneo, realizar-se afetivamente. Essa aqui eu gosto muito. A tristeza, a fuga da realidade, é a quarta doença. Como é que se explica a tristeza por um lado terapêutico, por um lado divino? Um caso que eu gosto de contar, que é o do roubo do carro na porta do centro. Você vem com o seu carrinho maravilhoso que você comprou para a palestra domingo, 9 horas. Acabou a palestra, você vai pegar o seu carrinho onde você estacionou. Chegando lá, o seu carro desmaterializou. Ou seja, levaram o seu carro. E aí, você como bom espírita vai dizer: obrigado, Senhor, por essa oportunidade de desapego. Não é isso mesmo que você fala? É isso que você fala? Obrigado, Senhor, por esse teste em pleno domingo. Levaram o meu carro. É assim que você faz? Que nada, você fica perturbado, desorientado, vai para a delegacia com raiva, né? E aí depois que a raiva passa, vem a tristeza, porque aí você lembra que nem pagou o seguro do carro ainda. Aí o que dana mesmo, vem a tristeza. Claro, toda perda traz uma tristeza. Você vai amargar uma dor interior chamada tristeza. Qual a função divina da tristeza? Até esse sentimento que é tão duro, tão cruel, tem uma função divina na sua vida. Esse sentimento, a proposta dele é: adapte-se. Quando você está triste, a sua tristeza está convidando você a se adaptar à realidade como ela é. O que a tristeza está querendo dizer para essa pessoa cujo carro desmaterializou? Se você parar e perguntar à tristeza: me diga, o que eu faço agora? Ela vai dizer algo assim: vai se acostumando a andar de ônibus, vai se acostumando a juntar dinheiro, que mais uns 6 anos você compra outro carro. Às vezes é isso, a tristeza é o pensamento, o sentimento da realidade. Ela só anda com você muito tempo porque você não está aceitando alguma coisa na sua vida que você não quer. Pergunta para você agora: por que eu não estou aceitando para ficar tão triste assim na vida? Sua tristeza vai te responder, e aí você depois pergunta para ela: o que eu faço? Aceite. É o que ela vai dizer. Se nada pode ser feito, aceite. Eu tratei uma paciente com uma depressão terrível. Tinha 10 anos que a mãe dela tinha falecido. Ela não aceitava até aquele momento. Ela estava brigando com a morte. Não aceito que minha mãe tenha morrido. Então vai sofrer. Se ela não se adapta, quando você perde alguém, o que a gente tem que fazer? Aceitar. Vai demorar um tempo, vai ter um luto aí de uns 8 meses, 2 anos, para cada caso, é um caso. Mas você vai ter que aceitar. Morreu, partiu, não volta mais, não vai encontrar mais. A não ser em outra vida. Agora você pode optar e ficar triste também. Mas a função dessa tristeza não é te fazer sofrer. É dizer para você: aceite. Aceite que fica mais leve. Aceite que a vida vai te fazer novas compensações. Aceite que você vai caminhar para frente. A humanidade está tão triste por isso, porque não aceita a realidade. Não aceita que fez más escolhas. É difícil para a gente virar e falar assim: nossa, que má escolha que eu fiz. Por isso que minha vida está desse jeito que está hoje. É mais fácil você culpar todo mundo. Culpar o governo, os pais, culpar o marido, culpar a família, culpar a doença, culpar Deus, do que virar e falar: quer saber? Minha vida está isso aí que está ali, porque eu realmente fiz más escolhas. Eu tenho que assumir isso e ver o que eu faço dessa minha vida, se eu quero uma vida melhor para mim. E a tristeza, ela vem junto exatamente para te mostrar qual é o caminho que você tem que seguir.
Então a função terapêutica da tristeza, qual é, gente? Quando a tristeza bate em você, adapte-se. Mas eu não acredito, depois de 30 anos de casado, você faz isso comigo? Faz. Fez. O ser humano é capaz de tudo. Mas eu não aceito isso de jeito nenhum, então sofre. Eu recebo muita mulher no meu consultório assim: olha o que ele fez comigo. Eu viro para ela: olha o que você está fazendo com você. Um traste desse que te deixou, você ainda fica sofrendo assim? Agradeça, devolva essa macumba. Vai ser feliz, criatura. Você está linda, maravilhosa. Então a gente tem que fazer um trabalho para a pessoa entender. Mas quando você não aceita, vai sofrer, vai deprimir, vai entrar na tristeza. Eu não estou dizendo com isso que a gente não vai ficar triste na vida. Tudo que a gente perde tem um período de tristeza. Nossa, eu não esperava, depois de 30 anos você fazer isso comigo. Vai ter um período de dor. Você não esperava mesmo, isso é legítimo. Mas não vai ficar o resto da vida, né, nesse sofrimento. Porque tem gente que faz isso. A vida acaba quando tem uma perda. A pessoa morre viva. Não aceita a realidade. Jamais imaginei que eu fosse perder esse emprego. Mas perde. A vida não é facilidade o tempo todo, não. O que vocês estão achando disso? Vocês estão tristes? Tem que cair as fichas, as carapuças, né? Caiu agora, o meu foi mudança. Toda mudança, toda perda, tudo que acontece na vida da gente causa tristeza. Então vamos deixar claro, durante um tempo é natural essa tristeza. Nós não estamos pulando essa parte. Mas se você quer entender qual a função dela na sua vida depois de um episódio difícil, mergulha logo nessa pergunta. Tristeza, o que você quer me mostrar sobre isso? A que eu tenho que me adaptar? Perceberam? Então cada um vai ter a sua história. Conversa com a sua tristeza, põe ela no colo. Quando eu estava fazendo uma formação profissional, eu gosto de contar esse casinho, eu aprendi sobre o chamado sabotador interno. São esses sentimentos que aparecem dentro da vida mental da gente em forma de programações. E no período dessa formação havia técnicas, e nós que estávamos especializando, tínhamos que viver as técnicas na vida da gente para poder aprender o que elas significavam. Então, eu me lembro bem que na época que eu estava fazendo a especialização sobre sabotador interno, né, que são aqueles programas íntimos que fazem a gente se sentir culpado, fazem a gente se sentir mal, não merecedor, fazem a gente se sentir feio e tudo mais. Eu fui num shopping que eu ia viajar para um lugar muito frio e ia ter que comprar um baita com casaco caríssimo. E eu fui no shopping. Quando eu cheguei na vitrine, eu vi o casaco, eu vi o preço, quem que apareceu? O meu sabotador interno. E ele falou assim para mim: eu não acredito que com tanta gente passando fome, você vai gastar isso tudo num casaco e depois vai ficar lá guardado no seu guarda-roupa. Ele falou na minha cabeça. Eu me senti mal, me senti péssimo. Mas aí eu lembrei das especializações que eu estava fazendo naquela época do sabotador interno e resolvi fazer o teste. Fui numa lanchonete, num shopping muito chique em BH. Fui numa lanchonete e comprei 2 cafés. Um para o meu sabotador interno e um para mim. Né? E sentei na mesinha, pus na cadeira dele o café dele e na minha. E isso o cara da lanchonete olhando, né? Querendo saber quem que ia tomar aquele outro café. E comecei a conversar com o meu sabotador interno e falei assim: olha, eu te agradeço muito, porque até hoje você me trouxe muitas ideias que foram importantes no meu progresso, mas eu queria te avisar, vai tomando seu café, eu queria te avisar, agora quem manda sou eu, quem faz escolhas sou eu, o dinheiro que eu vou comprar o casaco é meu, não é seu, eu trabalhei. Então, depois eu ainda leiloo ele no centro espírita, ainda vender 3 vezes mais caro para poder arrumar grana para casa. Então você fica na sua, toma o seu café, porque eu vou comprar o meu casaco.
O que vocês acham que aconteceu? Bom, primeiro o cara da lanchonete falou, é doido mesmo. Mas o segundo e mais importante é que eu me senti bem. Eu trabalhei com o meu sabotador interno, né? Era uma técnica, né? Nessa especialização tinha isso. Toda vez que você fazia uma coisa boa, você dava um presente para você. Toda vez que o sabotador aparecesse, você tem um diálogo com ele. Então você pode fazer esse diálogo com o seu sabotador da tristeza. Conversa com ele. Fala com ele, o que você quer que eu me adapte? A outra doença é a ignorância sobre si mesmo. Traz muito medo. Um dos sentimentos mais presentes na humanidade, o medo. E olha o lado terapêutico do medo. Sabe aquela coisa que você teme? Aquela coisa que você tem medo? O medo aparece exatamente para dizer você pode. Pensa no que você tem. Ele está aí para dizer, você pode, apenas prepare-se. Prepare-se melhor para isso. Quem não tem medo é que vai dar com os burros na água. O medo ele é uma mensagem produtiva para dizer a você, isso aí que você está temendo, você pode se sair muito bem disso, prepare-se bem. É isso, a função do medo. E no entanto, o que acontece com o medo? O que a gente faz com o medo? A gente tem medo de ter medo e paralisa. Se paralisa. O medo nos paralisa, nos impede de avançar. Perceberam? Então esse sentimento tem esse lado positivo. E a falta de sentido para viver, que é a mágoa. Mágoa tem uma íntima relação com o sentimento de tristeza. Né? A mágoa não é só aquela coisa, nossa, eu não esperava que você me falasse ou fizesse aquilo que você fez, estou muito ofendido. Mágoa não é só isso, não. O Dr. Inácio Ferreira, nesse último livro que eu psicografei, Amor Além de Tudo, ele fala que mágoa é tudo aquilo que você não aceita na vida. Então, mágoa e tristeza estão sempre de braço dado. Tudo aquilo que você não suporta olhar. Você se sente magoado com a vida, com você ser pelo jeito que você é. Eu me sinto profundamente mal comigo mesmo. Isso é mágoa. Eu não sei se vocês sabem, a raiz da mágoa é a raiva. Toda vez que você tem uma raiva e não elabora bem a sua relação com essa raiva, ela se transforma em mágoa. Perceberam? Então olha só que perspectiva diferente para esses sentimentos. E é isso que a irmã faz no livro Emoções que Curam. Ela mostra que essas emoções que nós aprendemos erradamente, que fazem mal, são emoções que estão querendo dar pistas para nós de como viver bem conosco mesmo, sendo que somos. Não é não sentir. O verdadeiro espírita não sente essas coisas. Isso deve ter sido criado num lugar bem profundo do inferno, essa ideia. Só pode. Porque com isso a gente se sente extremamente mal quando sente e fala, não dou conta de ser espírita. Ao contrário, você tem que aprender a lidar com cada coisa dessa. Aprender a lidar com você. Percebeu? Porque senão a gente fica querendo se anular, acabar com coisas dentro da gente que não são para acabar. O segredo da sua paz, da sua alegria, de uma vida melhor é isso aí, ó. Tome sua água fluida, faça seu tratamento espiritual, venha nas reuniões de estudo, mas entenda que se você quer uma vida melhor, você precisa trabalhar com isso aqui. Isso aqui é você. Cada um de nós estamos aí com essa proposta. Alguém pode virar e falar assim, mas isso é muito difícil. Bom, se você não quer encarar a você mesmo, fazer um trabalho com você mesmo, então você está se furtando do direito e do dever mais importante da nossa vida, que é construir a nossa própria felicidade. Eu prefiro ir no centro, tomar um passe e beber uma água fluida. Então tá bom. Então é uma escolha sua. Mas põe na sua cabecinha, essas coisas que nós fazemos no centro espírita são para dar alívio, mas para construir felicidade é só você. Ou alguém fica feliz só com a base de água fluidificada, estudo, passe e tratamento espiritual. Se tem alguém que conseguiu ir só com isso, me diga, porque eu preciso estudar seu caso. Para me contar em palestra. Esses caminhos
do centro, que são abençoados, são para dar uma força para a gente poder encarar isso aqui. Mas não confunda. Libertação e construção da felicidade é com você trabalhando essas coisas dentro de você. O centro vai ser nosso socorro, nosso alívio, para a gente ter força na hora que a gente estiver desanimado, para a gente poder encontrar um tratamento espiritual, porque os obsessores também vão trabalhar contra os nossos ideais. Mas o pior obsessor é esse que mora dentro de nós, é o tal do sabotador que eu falei. Nem os nossos adversários do mundo espiritual estão aguentando esse sabotador nosso que está dentro da gente. Nem eles estão dando conta da gente. Eles estão falando assim: os espíritos estão tão complicados, que quando a gente vai obsidiar eles, a gente passa mal. Então, botar no pé, entendeu? Até o obsessor está correndo da gente. Com esse sabotador interno, né, gente? Quem queria fazer uma pergunta aqui? Só que eu não lembro de nada. Um dia desses eu acordei gritando, com medo. Eu acordei gritando. Eu me batia, só que eu não lembro de nada. Medo é para mostrar a você. Você está despreparado para fazer o que você está fazendo. Vai preparar. Você pode, você dá conta. Né? O que mais? Bom, vamos ver alguma coisa sobre esses sentimentos então. O luminoso da culpa e o sombrio. A pessoa que não sabe o que faz com a culpa, ela vai se transformar em remorso. É uma culpa que você estica no tempo. Perceberam? É pior do que a própria culpa. Remorso é estado, já não é mais sentimento. Estados são coisas produzidas por um sentimento que você não sabe lidar com ele. Por exemplo, quando a tristeza estica demais, o que ela se transforma? Uma doença muito comum hoje em dia: depressão. O luminoso da culpa, então, o sombrio da culpa, então, é o remorso. Mas a função luminosa dela é mudar as crenças. Vamos ver esse trechinho do livro. Somente aqui pude tratar essa doença nos grupos terapêuticos. Descobri que minha depressão foi o resultado do meu autoabandono. Senti-me tão responsável pelos filhos que adoeci. Esqueci de mim, do marido, da diversão e até desencantei com as tarefas espíritas. Esse capítulo é lindo, palavras e relatos de uma mãe sobre a culpa. A mãe espírita queria tudo de melhor para seus filhos, fez tudo que pôde, mais um cabo, e desencarnou com uma sensação de fracasso, se sentindo culpada por não ter feito pelos filhos o que ela queria. Quando ela chegou no mundo espiritual com essa sensação de culpa, sabe qual foi a novidade que os guias falaram com ela? Você não é uma fracassada, ao contrário, você é uma vitoriosa. Quer dizer, tem gente desencarnando com sentimento de culpa, mas às vezes fez na reencarnação tudo que projetou, tudo que planejou e muito mais um pouco. Só que desencarna com esse sentimento exatamente porque não sabe lidar com ele. Porque tem uma visão da vida diferente daquela que é a realidade. No caso de mães, por exemplo, olha o que ela fala: olha, me auto-abandonei. Tem muita mãe, muito pai, muita gente na família, isso acontece demais com as nossas famílias, se auto-abandonando e chamando isso de amor. Eu te amo tanto, meu filho, que por você eu faço tudo e largo tudo. Isso não é amor, isso é doença. Precisa de equilíbrio. Filho muitas vezes não precisa desse auto-abandono. Filho muitas vezes precisa de postura, orientação. E os pais, isso é muito comum, a gente vê os pais querendo ajudar seus filhos, mas estão aos pedaços muitas vezes. Estão totalmente frágeis, sem coragem para fazer alguma coisa e não conseguem. Acaba adoecendo, né? Dá uma sensação de culpa. Eu não consigo fazer pelos meus filhos o que eu acho que eu gostaria de fazer. Quando eu recebo um pai e uma mãe no meu consultório com esse diálogo, eu vim aqui buscar ajuda para o meu filho, porque ele está com problemas muito sérios e eu não sei o que fazer. Normalmente, sabe de quem que eu vou tratar? Dos pais. Primeiro os pais, para saber o que fazer com os filhos problema.
Em 99% dos casos, primeiro os pais, até porque na maioria dos casos os filhos não querem. E a primeira condição para os filhos quererem é mudar as estratégias de relação humana dos pais com os filhos. Porque muitos pais que chegam para a gente poder atender, ajudar no centro espírita, não é só em consultório não, no centro que também acontece lá em BH, na nossa casa espírita, eles chegam já reféns dos seus filhos. Porque essa moçada que está nascendo, eles são extremamente espertos, são extremamente ágeis, são extremamente articuladores, são extremamente manipuladores e egoístas. Se a gente não se prepara para saber lidar com esse jeito dos meninos, é complicado. Eles têm muitos valores, muitas coisas boas, mas também apresentam imperfeições como todos nós. E a mais característica delas é essa: a geração que nasceu nos últimos 15, 20 anos é extremamente egoísta. Eles só enxergam um palmo para frente do nariz deles. Se você que é pai não souber como lidar com essa moçada, pondo limite, dizendo não para eles e explicando os porquês dos seus não, encarando esses filhos, tendo amor também com eles, você não vai dar conta, você vai precisar de ser tratado. Ah, mas eu sou pai, então eu tenho obrigação. Pai não tem obrigação. Pai e mãe estão numa escola. Pai nenhum tem obrigação de ser pai e ser mãe. Pai e mãe se matricularam numa escola chamada família, para aprender também. Pai e mãe que acha que é pai e mãe, sabe tudo e está pronto para educar seus filhos, vai ter muita decepção. Ser pai e ser mãe é um aprendizado. O Livro dos Espíritos deixa isso muito claro. É um aprendizado. Eu sou seu pai, você me respeita. Nossa, não fala isso para esses meninos hoje não. Você vai se dar mal. Isso serviu para os bisavós nossos. E talvez para a gente. Pode ser. Não é por aí. Não é por aí. Tá? Leiam esse capítulo depois. É um capítulo muito lindo. Põe a gente para pensar muita coisa. Outro sentimento que é a tristeza, eu falei bem. Quando você não aceita, vem a revolta. E a função luminosa da tristeza é novas posturas. Nossa, por que eu não paguei esse seguro aí? Levar meu carro, fui usar o dinheiro para outra coisa. Você avaliar a sua vida, aceitar a sua realidade, paciência, pedir. A vida segue. Não é assim que a gente diz? Virar a página. Bom casamento? Tá bom. Estou sofrendo. É uma pessoa que eu amava, vai demorar, eu vou esquecer, mas eu vou seguir. É isso, você fazer o compromisso com você de prosseguir. Nossa, perdi tudo nas finanças. Prossegue, começa de novo. É isso. Toda hora, a vida inteira, nós vamos ter que recomeçar. Se você está querendo fazer uma vidinha do seu jeito, eu vou dar uma boa e uma má notícia para você. O que vocês querem primeiro? A má notícia? A má notícia para você que quer fazer uma vidinha do seu jeito é que ninguém consegue isso. Essa é a má notícia. É só ilusão. Você vai sempre ter um trem para tirar você da sua direção. A boa notícia é que você pode viver com a vida que você tem sem querer que ela seja do jeito que você quer. E viver bem. Faz sentido para vocês? Tem que viver bastante, hein, Vigílio? Para saber isso. Isso é segredo de vida. Aceitou a sua vida? Você pode ter expectativas, pode ter aspirações, mas aprenda toda hora, a vida inteira, até na hora de te enterrar, você vai ter que aprender a abrir mão de alguma coisa, que a vida não vai ser exatamente como você quer que ela seja. E pior, que é uma notícia pior de todas ainda, pior que a que eu dei, pior do que a vida não ser do jeito que a gente quer, tem uma coisa pior ainda. As pessoas que a gente ama jamais serão exatamente do jeito que a gente quer também. Quer dizer, é uma má notícia, mas é boa. Estou brincando com vocês, mas é uma ótima notícia. Se você levar isso a sério, sua vida vai ficar muito melhor. Querer as pessoas que a gente ama do jeito que a gente quer é o maior desastre da humanidade. Você pode ter aspirações com as pessoas que você ama, projetos, planejamentos, ideias, mas você costuma perceber isso.
corpo de todos os seres humanos é construído com um DNA da alegria. Bom, né, saber disso? Uma emoção básica da evolução humana. Buscá-la é um instinto natural, pois essa é uma emoção estrutural, básica para a sanidade. Não fomos criados para a tristeza, e nem mesmo os espíritos em dolorosas provas são privados dessa condição orgânica, podendo ativar esse recurso quando desejarem, ou quando escolherem o caminho do auto-aprimoramento em clima de celebração da vida e do bem. Você já nasceu com o DNA da alegria no seu corpo, ative-o. Você que está triste, você que está sofrendo, você que está procurando Deus, ativa, está aí no seu corpo. Todos os seres humanos é construído com o DNA da alegria. Se é construído com o DNA da alegria, por que eu estou triste? Porque compete a você esse trabalho de construir, o que eu falei agora há pouco? Construir a sua felicidade. Vocês não gravaram. Construir? Tem gente que não acredita nisso, olha só. Construir a minha felicidade. Tem gente que não acredita nisso, olha só. Construir a minha felicidade. Isso, não fala não, sofre, diabo. Vamos prosseguir. Fala, acredita, põe para fora. Começa assim. Se envolve com a ideia. Eu não acredito nisso que você está falando. Então não. Vai passar as suas experiências. Nós somos seres de evolução, somos em curso, constante evolução. Tudo que acontece com a nossa função. Acontece com o nosso crescimento, né? Ativa isso dentro de você. Comece a ser uma pessoa melhor. Para de querer a vida do seu jeito, irmão. Isso é o maior desastre da existência. Tenha ideias, tenha planos, mas não queira o seu jeito, não. Isso é egoísmo. Uma vez falando sobre arrogância, uma amiga minha deu um exemplo de arrogância. Você sabe o que é uma arrogância? Sabe? Achei ótimo o exemplo da minha amiga. Arrogante é meu pai. Aí ela falou assim: como? Tá na sala eu, minha mãe, ele e meus 2 irmãos. E o controle da televisão só fica na mão dele. Ele que escolhe os canais e onde ele quer. Isso é arrogância. Aqui mando eu. Tá bom, vai mandando. Quando você morrer, você não tem nem onde ficar. É verdade. Tem gente brigando por causa de meio metro de terra na justiça. Eu conheço. E está morrendo de câncer. Não vai dar para enterrar nem naquele pedacinho de terra que o Leopoldo está brigando. É verdade. Começa a abrir mão, irmão, das suas lutas. Para com essa coisa de orgulho, que isso é que te faz sofrer. Você está procurando Deus na igreja, no centro espírita, pedindo ajuda, mas faz também sua parte. A vida está mais na sua mão do que na mão dos espíritos. Outro dia um amigo nosso saiu do centro espírita e atropelou uma pessoa que perdeu uma perna. E esse playboy está dando trabalho para ele na justiça. E ele fala para a gente: como é que os guias não me ajudaram? Eu vim do centro e ainda atropelei ele. Onde estavam os guias? A revolta dele. Entenderam? A gente está fazendo negócio com os espíritos, negócio com Deus, e eles não fazem negócio com a gente. Eles nos amparam, nos aliviam, nos dão força, mas construir, batalhar, suar a camisa pela nossa felicidade é com quem? Medo é o responsável pela sombria da insegurança. Você fala assim: eu sou uma pessoa muito insegura, mas graças a Deus medo eu não tenho. Então você não sabe o que é medo. O medo é a raiz da insegurança. Se você é inseguro é porque você tem algum medo que você precisa descobrir qual que é. Qual a função dele? Te convocar a enfrentar. Te convocar a acreditar. Eu recebi um jovem que já havia feito teste de habilitação de automóvel na rua 8 vezes, 8 ou 9 vezes. E para vocês terem notícia, em Belo Horizonte tem uma senhora que fez 54 vezes o teste de habilitação. Eu tratei esse que tinha feito umas 8 vezes por aí.
E ele chegou pedindo ajuda. Eu falei, claro, o que você quer? Eu quero que você tire o meu medo na hora de eu fazer o teste. Eu falei, não tiro, mas eu te ensino como controlar o seu medo e passar no exame. Você quer? Quero. Foi dito e feito. Ele quase defecava na calça durante o exame. Porque tem gente que faz isso, vocês sabiam? Durante o exame, vai embora, some, larga o instrutor porque fez cocô. Tem isso. Né? E ele falava, quase fazia isso. Não tem problema não. Vai lá fazer seu teste. Fizemos algumas técnicas de preparação de PNL com ele. Ele foi, passou no exame. Na sessão seguinte ele chegou e aí eu falei, como é que foi? Passei, graças a Deus, do jeito que você falou. Desculpa a expressão, fui cagando, mas passei. O medo não tem como tirar. Não tem. Mas eu falei, o que mudou? Mudou que eu estava com medo, mas tinha ele sob meu controle. É o lance do sabotador. Percebeu? Não é para acabar com o medo. É para enfrentar, saber como lidar com o que acontece. Sob uma perspectiva transpessoal, o medo é um excelente indicador de que existe algo a ser descoberto em você, enfrentado e transformado em nós. É um sentimento mobilizador cuja função no cosmos emocional é proteger e também instigar atitudes diante de pressões e ameaças. O medo também é um sentimento muito bom. Esse outro sentimento, orgulho. A pessoa que não sabe o que faz com o seu orgulho acaba nos braços da arrogância. Mas a função do orgulho é muito importante. Se você não tiver orgulho de você, não tiver orgulho das coisas que você faz, você não tem autoestima. Pessoas, para construir autoestima, gosto consigo mesmo, têm que ter orgulho do que elas são e do que elas fazem. Então o orgulho não é não sentir, é pôr ele na medida certa. Para muitos espíritas, os conceitos gerados pela cultura doutrinária representam fonte de poder e orgulho pessoal. Isso pode levá-los a acreditar em medos de fracasso que limitam a coragem de serem autênticos e de romperem com os modelos culturais vigentes. Você tem medo de perder? Esse capítulo é lindo do livro. Vocês dão uma lidinha. Raiva. Não sabe o que faz com a raiva? Ela vira mágoa. Você vê? Qual a função da raiva? Mobilizar a proteção. Seu chefe vira para você e fala assim: você vai trabalhar esse final de semana todo. Ah, não, mas eu tenho uma palestra do Vanderlei lá no centro, domingo, eu tenho que ir. Não, mas você vai trabalhar. Como é que você se sente? Hein? Com raiva. A raiva é um sentimento para te proteger. Ela acontece, a raiva, toda vez que você está sendo lesado, toda vez que você está sendo prejudicado, toda vez que você está sendo abusado, a raiva aparece. Sentiu raiva na hora que o chefe falou isso, por quê? Porque não estava combinado e você então tem a raiva para quê? Para mobilizar a proteção. Talvez você possa dizer algo assim: ok, no sábado eu trabalho, mas domingo não, porque eu já tenho compromisso. Mobilizou a proteção, a criatividade. Não, então se você fizer isso, você vai ser despedido. Bom, então vamos tentar mais uma alternativa. Posso trabalhar no outro sábado para compensar? Tenta criar. E a função da raiva é você ser criativo para aprender a se defender. A maioria das pessoas não está tomando contato com sua raiva, acha que é um sentimento ruim, tá? E não é. O que é ruim é a atitude de raiva. Ah, você vai fazer isso comigo? Então toma aqui, quebra um copo na cara da pessoa. Isso é a atitude. O sentimento de raiva não é ruim. Ele está lá para dizer para você: ó, estão abusando de você. Não está boa essa relação desse jeito. É a função da raiva, dar uma equilibrada num processo da sua vida. Ah, mas esse filho me faz muita raiva. Ele deve estar abusando de você. Mobiliza a proteção. Como é que faz isso? É evitar. Se envolver condições dentro de uma relação para você se proteger. Essa é a função da raiva. Não é bacana pensar nisso? Quer dizer, toda vez agora que você sentir raiva, você já está sabendo, você está sendo lesado.
A raiva faz parte do grupo das chamadas emoções mobilizadoras, ou seja, aquelas que servem para acionar o nosso instinto de conservação perante um perigo real ou que esteja prestes a acontecer. Sua função terapêutica na ecologia da vida emocional é exercitar em nós a criatividade para escolher e adotar atitudes que nos adaptem de forma justa e saudável diante das agressões, desafios ou riscos. Transforme sua raiva em soluções. Capítulo lindo do livro. Nesse livro, além de falar dessas emoções, a irmã também trabalha as 3 principais ilusões sobre o amor. E é uma parte do livro muito interessante. A primeira delas está aqui, ó, nessa imagem. Essa relação está acabando comigo, olha aí. Interessante, né? Você que fala isso, essa relação está acabando comigo, o que você está fazendo na verdade? Dizendo que alguém te prejudica muito. Quando você fala essa frase, é sinal que você não está entendendo qual a função do amor na relação. E com a maior certeza, você está esperando que o apontador acabe com a lâmina dele. Ou seja, você está esperando mudar a pessoa que ama. Porque essa pessoa aqui que está falando isso, que é o lápis, essa relação está acabando comigo, porque ele está mandando lâmina nele. Tá vendo? E qual que é a ilusão do lápis? É essa aqui. Acreditar que o nosso amor é capaz de mudar quem nós amamos. Essa é a primeira grande ilusão que a irmã comenta no grupo. Não muda. Não muda. As pessoas que você ama só vão mudar se elas... Fala comigo, por quê? Você pode ajudar? Você me ama? Nossa, e como? Pode. Mas não tenha ilusão de que você consegue mudar as pessoas que você ama. É disso que ela está falando. Eu ainda vou transformar esse marido. Vou tirar essa lâmina dele. Não vai. Se ele não quiser, você não vai. Como é que vocês estão pensando diante disso? Isso é decepcionante? Ou é bom saber disso? Hein? Meu filho, por que você está fazendo isso comigo? É a mãe diante de um filho que não está agindo corretamente. É a mãe fraca. Ele não está fazendo com ela, ele está fazendo o que não presta mesmo. Ela está sofrendo porque ela não sabe, dentro da relação, como agir. Ok, meu filho, você quer ser essa pessoa que pula no buraco? Ok, eu sou sua mãe. Vou lançar uma corda, mas subir com você. Pular no buraco junto com você e ficar lá, eu não vou. E isso é amor. Tem mãe que acha que amor é pular no buraco. Vamos, meu filho, vamos subir. Fica os dois lá e se arruinam. Porque ele não sai de onde está e a mãe entra em depressão. Isso não é amor. O amor é muito positivo. É muito cheio de coragem, de postura. Perceberam? E há uma ilusão muito grande, e a irmã comenta isso no livro. Acreditar que também nós somos responsáveis pelas escolhas das pessoas que a gente ama. A gente ama. Outra ilusão. A gente espera por uma luz, mas não levanta para acender um interruptor. Você tem uma pessoa que você ama que é assim. Não faz nada para melhorar e você, de bobo ou de desorientado, porque nós não fomos educados para pensar assim, acha que você que é responsável por essa pessoa ser assim. Não é. Não existe isso no amor. Espero que antes de encontrar a pessoa certa, você se encontre, para que não a sobrecarregue com a ingrata responsabilidade de fazer feliz. Acreditar que amar é conceder à pessoa amada uma importância maior do que nós próprios. A crença de que amar é se anular para que a pessoa amada seja feliz. Então são 3 ilusões. Que bravo isso. Gente, o que vocês estão achando disso? Ó. Primeiro, repetindo, acreditar que nosso amor é capaz de mudar quem nós amamos. Segundo, acreditar que somos responsáveis pelas escolhas de quem amamos. E terceiro, acreditar que amar é conceder a pessoa amada.
amados, uma importância maior do que a música. O que vocês acharam disso? Querem perguntar? Como é que isso está chegando aí no seu coração? Está te aliviando ou está te trazendo uma angústia? Como é que está? Me responda, me responda. E vocês aí atrás, que parece que não tem língua? Fala aí, vocês aí de trás. Estão entendendo? Está aliviando ou está angustiando? Quero saber. Fala comigo. Hein? Fala. Eu estou vendo uma resposta da minha filha do que aconteceu. Está vendo uma resposta, tá? Do que aconteceu ontem, O que tá? aconteceu ontem. E vocês aí atrás, o que estão achando? Eu acho que isso aí todo mundo sabe, só precisa de alguém para jogar na cara, igual você está fazendo. Ah, é? Eu estou jogando na cara? Brava. Mas tá bom? Na cara? Se quiser, eu vou em outro lugar também. Lento na cara. Vai voltar, já está querendo que eu volte. Eu estou brincando com vocês, mas é sério. Eu queria que vocês me falassem mesmo o que vocês estão sentindo. Adorei o testemunho dela. É isso aí. Eu sei que não é fácil de ouvir. Vocês concordam comigo? A gente está tão viciado a pensar que amor é outra coisa, que é fácil, que eu vou mudar. E às vezes acaba preferindo ficar com o que a gente pensa sobre o assunto do que isso que pode salvar a vida da gente. Que implica em quê? Em mudança. Porque isso aqui, o mais sério de tudo isso aqui, é que implica em mudança na vida da gente. É muito mais fácil ir num terapeuta, isso acontece comigo todo dia, com uma história. Ó, meu filho tem um problema. Essa semana atendi uma senhora assim. Ela marcou consulta com o garoto de 24 anos, filho dela. Ela quem foi na consulta. Pois bem, eu dei vontade de falar umas coisas no início, mas falei, vamos ver até onde vai. Eu vim primeiro para conhecer o senhor, para saber se o senhor tem condição de resolver os problemas do meu filho. Com 1 minuto de fala, eu já entendi que o problema não era do garoto, era dela. Falei, então agora ela fica, ela já pagou mesmo? Vou cobrar dela, não. Vamos lá. E fui só me certificando que os problemas que o filho tem, sem conhecer detalhes, é da mãe. E no final, ela me perguntou assim, o senhor acha que eu posso trazer o meu filho então para o tratamento? Eu falei, isso que vai decidir a senhora não veio aqui para me conhecer? Agora, uma coisa eu posso falar para a senhora também precisa de tratamento. Não sei se vai aparecer, mas eu ouvi o que precisava. É mais fácil ir num psicólogo, num terapeuta, querer que ele resolva um problema que a mãe também precisa resolver. Psicólogo nenhum faz mágica, não. Quando me aparece assim, ó, o meu filho tem problema, eu já coloco como ponto. A família inteira tem problema e precisa ser tratada. Isso em psicologia chama família disfuncional. Nós somos pais, eu sou pai, precisamos muito ter consciência disso. Os filhos têm problema porque a família tem. Ah, mas eu tenho melhor para o meu filho. Você que acha. Isso é concepção sua, egoística, desculpa ser tão claro. Falando como pai, eu descobri isso em mim. Falando de você, mas de mim. Eu tenho melhor, com a melhor das intenções. Você pode ir lá com a melhor das intenções e estragar seu filho. Saber o que é melhor para o filho da gente é uma arte. Não é só de bom coração que você orienta um filho, não. Especialmente com esses meninos que estão nascendo hoje. É preciso muita orientação. Vamos fazer agora com vocês uma técnica chamada ativando os nossos neurônios afetivos, né? Despertando um pouco mais esse lado do cérebro, lado esquerdo, com imagens. Para gravar o tema que até agora eu falei com vocês de uma maneira mais intelectual, para gravar agora com o lado mais de imagem, mais afetivo. Acordei, me olhei no espelho e vi alguém que vale a pena eu amar. Quem? Você não se gostar, né? Como é que vai ser confuso?
O dia em que tentei agradar a todos. Cabelo longo é mais o seu estilo. É melhor um cabelo curtinho. Não use roupa com decote. Use mais decotes, vão te valorizar. Fica mais elegante com salto. Fica alta demais usando salto. Fui um pouco de todos, mas nada de mim. Olha que coisa se tornou a pessoa. Né? Coisa triste. Então, dentro de emoções que curam, tem muito isso. A busca de ser quem você é, dentro das relações humanas. Quando você aprende a lidar com sua culpa, com a sua inveja, com o seu medo, você é você. Você passa a ser dono e proprietário da sua vida. E entender que isso é o primeiro e maior passo que você pode dar para ser útil às pessoas que você ama de verdade. Estar bem com você. Se você está mal com você, se você não tem concepções sobre a vida, conceitos, orientação, você vai dar isso. Eu dei o meu melhor, eu mesmo. A maioria de nossos pais dá o nosso melhor. Mas o nosso melhor, às vezes, não é suficiente para poder ajudar essas criaturas que estão vindo com filhos nossos. Ao antidepressivo feminino, legal? A bolsa, né? Fiquei cheio de bolsa aqui do lado. A ideia dessas imagens é falar do mesmo tema, mas ativando esse lado do cérebro, ao lado esquerdo, o sentimento. Para o livro Emoções que Curam ficar dentro de vocês, em forma também de uma mensagem afetiva, tá? Ó, autoestima elevada. Ó, o cãozinho aqui, ó, pintando no espelho ele mesmo, ó. Autoestima elevada. Isso é construção com base em emoções que curam. Quando você aprende a lidar com suas emoções, você se torna mais você. Se a sua compaixão não inclui você mesmo, ela é incompleta. Você tem que se envolver. Sua sombra, né? Solidão não se cura com o amor dos outros, se cura com o amor próprio. Aprendi a desculpar os outros e me tornei grande. Aprendi a me desculpar e me tornei imenso. Nós estamos falando muito desse auto-amor que a irmã se fala no livro Emoções que Curam. Você cuidar de você. Autoestima elevada. Olha aí, é tudo, né? Para se olhar no espelho, faça o que for preciso, né? Mas tem uma estima elevada. Goste de você. É o primeiro passo para emoções que curam. Relacionamento não é aquela coisa colorida onde tudo se encaixa de forma perfeita. O nome daquilo é Lego. Muita gente querendo relações perfeitas. E para muita gente, relações perfeitas significa os outros fazerem o que você acha que eles têm que fazer. Horrível. Por isso que dá tudo errado. Travesseiro para carente. Olha aí. Tem carência enroladinha? Dá até para fazer sexo com ele, entendeu? Tem uns que tem. Isso é coisa de japonês, né? Existe, é verdade. Já pensa em tudo, né? A gente nasce e morre só. Talvez por isso mesmo que se precisa tanto de viver acompanhado. Mas em emoções que curam, se você não tem você, está complicado. Se você se abandona, eu amo tanto a minha família que eu não quero nada para mim. Isso é doença, não é amor. Você tem que se incluir no processo. Você tem que cuidar de você. Senão você pode acabar assim. Mesmo vivendo em coletividade, gostei dessa expressão dele aqui. Mesmo vivendo em coletividade, a sua evolução é só sua. Você não evolui sua família, não evolui as pessoas que você ama. Isso é deles, pertence a eles. Não adianta você encher a boca, eu fiz muito pela evolução dos outros. Você faz pela sua e olha lá, quando você dá conta. A dos outros é a dos outros.
você dá exemplo, você pode incentivar, orientar, mas é o outro que constrói. É o outro que bate massa, assenta tijolo e faz a parede crescer. Hoje eu não tomei meu Rivotril, estou revoltada, né? Revolta é o sentimento de quem é antes do quê? Vamos ver se vocês gravaram. O que vem antes da revolta? Não emoções que foram? Não. Tristeza. A pessoa triste caminha para essa coisa maravilhosa aí. Rivotril na hora de dormir. Essa eu já li agora há pouco, mas vamos reler. Espero que antes de encontrar a pessoa certa, você se encontre, para que não sobrecarregue com a ingrata responsabilidade de fazer feliz. Eu digo isso muito aos casais. Uma relação afetiva de amor verdadeiro deveria começar assim. Como é que é seu nome? A esposa do Virgílio? Marli falando com Virgílio, imagina sempre. No início, quando eles começaram. Olha, Virgílio, eu, Marli, sou uma pessoa que me amo muito. E sei que você pode me fazer muito feliz. E eu também vou poder te fazer muito feliz. Mas quero te avisar, eu vivo muito bem sem você. No primeiro dia. Esse casamento vai dar certo. Com certeza. Quando começa assim é uma beleza. Quando você vai para o outro e fala assim, Virgílio, eu vim porque eu sei que você é o homem da minha vida e você vai me fazer feliz. Aí você é um inferno nessa hora. Entenderam o raciocínio? Esse conto de Cinderela, essa mentira que nós herdamos, está precisando mudar. Uma relação de amor verdadeira, ela começa com você tendo consciência que você se basta. O outro para entrar na sua vida tem que ser alguém para somar mais e não para tirar de você. O que vocês acham disso? Isso é bonito ou não é? Pois não. E quando se for, desejar que seja muito feliz, né? Essas mulheres que chegam, eu brinco muito com as amigas no centro, e elas têm muitas lá, tem umas exceções, né? Tem uns casamentos felizes. Então, ela fala assim, se Deus quiser, eu venho com ele e muitas vidas. Eu falei, deixa eu te dar uma notícia ruim. Quando dá muito certo, o objetivo de Deus é separar na outra vida. Só volta junto quando está tudo errado, e aí vai ter que pôr no lugar. Não faz lógica? Não tem sentido? Ao contrário, as pessoas que estão no pior casamento do mundo falam assim, se Deus quiser com isso, eu nunca mais volto. Pode escrever que volta assim. Quanto é esse o seu espírito dentro da relação, você está candidato a voltar. Se não, para a mesma pessoa com uma pior. Cadê, viu, gente? Tem um pouquinho de verdade nisso, mas não é tão radical assim. Os piores monstros não estão lá fora, eles vivem onde? Em nós. Você não vai conseguir, é o meu sabotador, comprar um casaco desse, caro. Comprei, depois melhorei. E de 3 vezes mais, para ajudar o centro. Não adianta fazer yoga e não cumprimentar o porteiro. Não adianta vir no centro, beber água, tomar passe, rezar, pedir a Deus. Chega lá fora, você não é capaz de dar um bom dia com alegria. Com as caras fechadas, parece que morreu, mas não enterrado. Se você vem na igreja, vem no centro encontrar com Deus, deixa eu dar uma novidade para vocês, uma notícia para vocês. Deus é alegre. Deus adora a festa. Deus sorri. Se você está buscando Ele, vai acostumando a sorrir para o seu semelhante, para o seu irmão, para quem convive com você. Te vem no centro, toma um passo, toma água fluida e sai de Virgílio, hoje eu estou em paz. E aí vai andando, vai embora para casa. Vai andando, aí 3, 4 quarteirão onde a pessoa mora. A primeira pessoa que ela vai encontrar é o porteiro do prédio dela. Ela é incapaz de distribuir um pouquinho dessa paz para esse homem. Ao contrário, ele entra já carro no cu, não dá uma boa noite, um bom dia, entra em casa carro no cu e espera que a sua vida mude. Então, se a gente quer mudar,
que a gente busque as práticas. Yoga aqui é apenas um símbolo, pode ser espiritismo, pode ser qualquer coisa. Mas aprenda que na relação do dia a dia com os seres humanos é que você estimule uma vida melhor para você. Não é no centro, na relação com Deus, que você resolve sua vida, não. Com Deus você vai pedir uma forcinha, mas a resolução é lá fora. Na família, no trabalho, no cartório, na via pública, no fórum, no consultório, na vida. Seu testemunho é que muda. Então, o que mais importa, né, é essa sabedoria da convivência. A gente é diferente e aprender a conviver com harmonia nas nossas diferenças, né? Essa sabedoria, isso é que traz para a alma. Então, o meu blog, para quem depois quiser consultar, lá tem minhas redes sociais, meu Facebook, muita gente que já é meu amigo no Face, para você ver também os sites meu profissional, meu site espírita, tem tudo lá nesse meu blog, tá? Eram essas as considerações que eu queria trazer sobre o livro da Irmã. Eu acho que o mais importante é que vocês leiam e estudem o livro. Vários centros espíritas no Brasil estão estudando emoções que curam, porque a Irmã Dufol fechou a sua série com chave de ouro. Tem tudo para ser um dos livros mais lidos dela. O livro mais lido dela é a Reforma Íntima Sem Martírio. Mas eu aposto muito pelos resultados que tem tido na editora, que o Emoções que Curam, logo, vai ser o mais lido dela. Era essa a mensagem que a gente queria trazer para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Um ótimo domingo.